Como funciona? Agora vamos demonstrar como funcionam as configurações do System Commerce Net, versão 6.0. Na tela de configuração do System Commerce, aqui temos o número de casas decimais. Aqui nós podemos configurar quantas casas decimais o System Commerce irá usar. Como por exemplo, eu quero que ele use 2 casas decimais após a vírgula. Então iria ficar, por exemplo, R$10,00. Se eu quiser usar 4 casas decimais, eu posso alterar aqui para 4, gravar. Então o sistema, após eu reiniciá-lo, ele irá funcionar com 4 casas decimais. Vou voltar para 2. Aqui também nós podemos colocar o logo do relatório do sistema, ou seja, o logo para sair no pedido de venda da nossa tela de vendas, como por exemplo, quando eu emitir um pedido de orçamento ou venda, ou até mesmo orçamento de ordem de serviço, irá mostrar o relatório que o logo que eu determinar aqui. Como por exemplo, eu clico aqui em procurar, então eu posso escolher o logo da Systemport. Eu posso clicar aqui agora, olha lá, e eu posso ver como está o logo. Então, após eu clicar em gravar, esse logo ficará gravado no sistema. Caso eu não queira, eu clico no xizinho, no botão de xizinho aqui logo ao lado, e vai ficar a imagem preto e branco, significando que não tem nenhuma imagem para esse logo. Eu posso também determinar logo para relatórios, para carnês e duplicata, ou seja, na tela de cadastro de cliente, eu posso emitir carnê e duplicata. Então, na hora de eu emitir a duplicata, eu posso adicionar um logo aqui para que esse logo da minha empresa saia também na duplicata. Aqui também eu tenho as informações de instrução do carnê, ou seja, do carnê da duplicata e da informação do logo do carnê. Eu também posso colocar uma instrução, uma instruçãozinha que vai sair quando eu emitir o carnezinho lá. Agora também aqui tem a informação de local para salvar o PDF, ou seja, o sistema ele gera exportação para PDF, que é o arquivo de documento em formato PDF, que é a Acrobat, e também ele gera arquivo em formato Excel. Então, quando eu gerar um relatório e eu fechar esse relatório do sistema, ele vai perguntar: deseja exportar para Excel ou exportar para PDF? Então, se eu clicar em exportar, ele vai salvar no local que eu determinei aqui. Então aqui eu determino qual local que vai salvar os meus documentos, exportar eles, para o formato ou em Excel ou PDF. Lembrando que caso eu use o sistema em rede, eu posso colocar o local aqui como um endereçamento mapeado, ou seja, uma pasta mapeada na minha rede, ou colocar aqui também o endereço do meu servidor, tipo //servidor /c. Então ele vai gravar, os arquivos lá no meu servidor. Isso é importante porque caso eu trabalhe com o sistema em rede, na hora que o usuário escolher exportar, ele vai gravar no local que foi determinado no sistema. Ou seja, também nós podemos fazer o seguinte: caso eu queira que cada usuário que usa o sistema guarde suas exportações, eu posso criar, por exemplo, o local aqui que tenha nos mesmos computadores dele. Como por exemplo assim, eu criei aqui na minha unidade C uma pasta chamada temp. Então, em cada máquina que usar o System Commerce, eu crio na unidade C essa pasta chamada temp. Então, quando eu salvar o relatório, o sistema vai salvar no local da máquina que está usando. Ou seja, cada usuário vai ter os arquivos dele que ele escolheu para exportar. Outra informação que temos aqui é juntar descrição do produto com a referência do produto. Ou seja, lá no cadastro de produto, nós podemos criar uma referência técnica do produto e também a descrição do item. Como por exemplo assim, computador AMD.
é a referência, é a descrição do produto. A referência técnica do produto é A a Z. Então, se eu marcar aqui, quando eu gerar alguma venda ou emitir uma nota fiscal que contém esse produto, ele vai juntar tanto a descrição, né, que seria o computador, como o A a Z. Então vai chamar computador, né, A a Z. Aí, caso eu não queira que junte a referência do produto com a descrição, é só eu desmarcar. Então, o sistema, eu vou poder buscar por essas duas informações dentro do sistema, consultar, mas na hora de imprimir, não vai juntar essas duas informações, tá? Aqui também eu tenho as configurações de e-mail. Aqui eu configuro o e-mail que eu vou usar para emissão de nota fiscal eletrônica, né? Por quê? Porque o System Commerce, quando ele emitiu uma nota fiscal eletrônica para um cliente e imprimir na tela aquela nota, você pode, após fechar a impressão, ele vai perguntar se você deseja enviar por e-mail. Então ele vai precisar dos dados, né, do seu e-mail e o SMTP do seu e-mail para conseguir enviar o PDF e o XML da nota para o cliente, para o e-mail do cliente. Então vai precisar dos dados como se fosse configurando para o Outlook, né? Então é interessante vocês pegarem essas informações com o seu provedor que provê o seu e-mail, né? O seu servidor de e-mail. Aqui também nós temos a configuração de boleto. O System Commerce ele também gera, né, boletos bancários, ou seja, eu posso determinar uma conta, né, que eu quero que gere boleto bancário. Então eu vou e marco aqui, ó, conta geradora de boleto. Então, quando for para o financeiro um título, né, um pedido ou qualquer título que seja da conta principal e que o tipo de pagamento seja boleto, eu poderei então imprimir boletos para esse cliente e também gerar arquivos de remessa e retorno. Caso queira saber mais como gerar os arquivos de remessa e retorno, essa informação fica no módulo do gerenciamento de boletos, né? Logo no módulo financeiro. Então aqui, ó, eu posso configurar então para que possa ser emitido boleto. Eu vou escolher que a conta principal ela seja geradora de boletos. Vou escolher qual banco que pertence à conta principal, né? E a carteira que eu uso. Por exemplo, eu vou escolher o Banco Bradesco e a carteira 7. Então, quando eu escolho a carteira e o nome do banco, ele vai me pedir algumas informações que é necessárias eu consultar com o banco. É importante dizer que ela tem que ser informada no formato que está logo abaixo. Como, por exemplo, o código da agência não pode ser só 2 dígitos. Caso minha agência tenha 2 dígitos, eu tenho que completar com 00, colocar o tracinho, o caractere que está quando coloca A significa que é um caractere alfanumérico, ou seja, você pode usar letra e número. Então eu vou colocar aqui 0. Caso eu não tenha agência, mas eu não posso deixar assim, porque senão quando eu gerar o boleto vai dar erro no código do boleto. Então eu tenho que completar sempre toda a máscara. Isso vale também para todos os outros campos, ó. Então eu vou pegar essas informações com o meu banco e também vou pegar o arquivo de configuração que a Systemport fornece, né? Você vai gerar o arquivo de configuração para a conta e a carteira. E vou determinar o local que eu quero que salve todos os arquivos de remessa que eu gerar no sistema e onde também vai ficar os arquivos de retorno. Aqui também eu vou determinar e vou ligar para o banco para perguntar qual tipo que é meu boleto, né? O tipo de arquivo que é usado para importar e exportar boleto pelo meu banco, se é KNAB 400, né? Ou Interchange ou assim por diante, né? Como por exemplo, cada banco, ó, ele tem os formatos que podem ser usados por ele, tá vendo? O Banco do Brasil já é Febraban 240 ou CBR 641 assim por diante. Então você tem que verificar isso com o seu banco, tá? Então depois de eu escolher aqui, ó, eu posso configurar agora as informações adicionais, que seria o texto demonstrativo, que é o texto onde vai mostrar para mim, né? Eu posso mostrar para o meu cliente o que se refere, os pagamentos, colocar alguma propaganda no meu boleto que eu irei imprimir e assim por diante.
Aqui será o texto que vai ficar logo abaixo do boleto, né, que é o texto de instrução para o caixa, que fala assim: não aceitar esse boleto depois de tantos dias, e assim por diante. Você pode digitar aqui a instrução do boleto, tá? Aqui eu posso definir, né, se esse boleto vai protestar ou não e quantos dias ele vai ser protestado, esse boleto, né, para essa informação ir para o banco, se vai gerar juros ou não, juros por percentual por dia. Então, se eu colocar um percentual, o sistema automaticamente já vai mostrar lá no texto do boleto embaixo quanto seria de juros que ele pagaria, ou o valor total de juros por atraso, como por exemplo R$3,60. Ou se eu não quiser, eu posso marcar gerar multa, né? Ou seja, caso ele atrasou, ele vai pagar uma multa de R$10 ou um percentual de multa. E também eu posso determinar um logo, né, para a empresa. Ou seja, eu colocar o logo que vai sair no meu boleto. Então eu posso definir aqui, como por exemplo, eu pego aqui, ó, um logo da Systemport. E esse logo aqui vai aparecer quando eu gerar o boleto, vai aparecer em cima do boleto, né? Eu posso definir. E caso eu mande o meu boleto por e-mail para o cliente, né, que vai aparecer no e-mail dele, eu devo colocar o logo com o endereço que está no meu servidor de internet. Por quê? Porque ele vai buscar esse logo no site, né, essa informação no site, visto que eu gerei o boleto dele por e-mail. Então você pode configurar também um logo também para aparecer nos boletos quando você gerar o boleto por e-mail, tá? Aqui agora, depois que eu configurei essas informações, aí basta eu clicar aqui em salvar. Então já vai estar salvo as informações configuradas do boleto. Então quando agora eu gerar alguma venda ou um título avulso de contas a receber, que o tipo de pagamento seja boleto, o sistema já vai entender, né? E se for da conta principal, que eu possa gerar boletos para esse cliente. Outra coisa que tem aqui também é a configuração de OS, ou seja, configuração de textos, né? Por quê? Porque quando eu gerar uma via, por exemplo, o cliente foi lá, eu gerei uma ordem de serviço para esse cliente, né? Então eu vou gerar lá a folha onde que vai constar, né, a via do cliente e a via da assistência do serviço que vai ser efetuado. Então eu posso colocar uma observação aqui que vai aparecer para o cliente, por exemplo, assim, ó, orçamento válido somente até 30 dias, ou orçamento, todo o orçamento é cobrado, e a observação da via da assistência também. Olhar no máximo em 24 horas e assim por diante. Então você pode criar a observação aqui e clicar em gravar. Então quando você gerar uma via para o cliente sobre os serviços executados para ele, vai aparecer essa observação. Então aqui fica, né, as informações de configurações do System Commerce. Agora vamos mostrar como funciona a configuração do banco de dados, ou seja, aonde apontamos o banco de dados que está o System Commerce. Fica também na parte de configuração, como podemos ver. Aqui nas configurações, nós podemos determinar o local que está o servidor do banco de dados, ou seja, visto que o sistema também funciona online, nós podemos colocar aqui, por exemplo, o IP da internet do nosso servidor, ou também nós podemos colocar aqui, caso o sistema funcione numa intranet, na rede local, nós podemos colocar aqui somente o local onde é a máquina servidor que está o banco de dados hospedado no nosso sistema. Então você pode determinar essa informação. Também aqui nós vamos colocar o nome do banco de dados, né, para que o sistema possa localizar. O usuário para acesso ao banco de dados no SQL Server e a senha do banco de dados. Lembrando que essas informações são encriptadas para que não possa usuários que não tenham acesso poder atrapalhar as suas informações. Então, logo após colocarmos isso, nós podemos apertar em gravar e o sistema irá automaticamente fechar para que quando logarmos novamente, ele irá buscar essas informações. Temos também aqui a parte de cadastro de empresa.
Visto que o sistema ele trabalha em multi-empresa, você pode cadastrar outras empresas para usar no System Commerce, ou seja, quando eu cadastro uma empresa nova, como por exemplo, caso eu queira cadastrar outra empresa, por exemplo, a Matriz, né? Eu posso determinar aqui quais os dados que serão replicados para essa empresa, visto que as informações elas são todas separadas, porque contabilmente a matriz tem o seu fluxo de caixa, as suas vendas, o seu estoque, essas informações são separadas. Lembrando que o System Commerce tem a possibilidade de consultar essas informações. No mesmo, por exemplo, se eu for na tabela de preço e eu clicar em um item, eu consigo ver o estoque que eles têm na minha empresa e o estoque que ele tem na filial ou matriz. Então eu posso determinar aqui quais os dados que eu quero importar para essa nova empresa, como pessoa física, jurídica, os produtos, os vendedores, as transportadoras, os funcionários, os fornecedores. Então o sistema automaticamente vai transportar essas informações. Então quando a próxima vez que eu logar, irá ter a Systemport e a Systemport matriz. Então eu vou ter os usuários da Systemport e cadastrar os usuários da Systemport matriz. Então são independentes, mas estão no único banco de dados. Então nós podemos cadastrar mais de uma empresa, ou seja, o sistema hoje trabalha em multi-empresa. Lembrando novamente que ele trabalha multi-empresa, mas os estoques podem ser consultados, mas o financeiro, as compras, as vendas, os relatórios são diferenciados para que você tenha controle contabilmente separados tanto da matriz quanto da filial. Aqui também nós temos mais um botão que chama configuração de PDV, ou seja, o System Commerce ele tem também um frente de caixa rápido, lembrando que não é o cupom fiscal, é caso você queira usar um frente de caixa rápido em vez de fazer vendas por dentro do sistema. Lembrando que tudo que eu fizer dentro do frente de caixa rápido vai cair também para os gerenciamentos de venda do sistema. Nós podemos então aqui configurar os usuários que irão utilizar esse frente de caixa. Então eu vou criar aqui, né, os equipamentos que irão usar. Por exemplo, eu posso incluir um novo equipamento aqui, ó, descrição do caixa. Eu coloco equipamento 1. Então, outra informação que ainda não está sendo usada no System Commerce, mas nós já estamos desenvolvendo, é a parte do ECF fiscal, que será o novo controle de ECF online, que será como o cupom fiscal eletrônico, assim como a nota fiscal eletrônica. O São Paulo já está em desenvolvimento e nós, assim que já estiver em uso, nós também vamos inserir a nova forma de cupom fiscal eletrônico, visto que irá acabar a forma atual que é usada hoje, vai ser também online. Então essas informações a gente pode deixar em branco. Aqui nós podemos determinar no frente de caixa qual que vai ser o cliente padrão, ou seja, eu posso criar um cliente balcão, né? E, por exemplo, eu vou fingir que esse é um cliente balcão. Então, esse cliente no meu sistema, que é o cliente balcão, quando eu não digitar nenhum cliente no frente de caixa, ele já vai buscar automaticamente o cliente principal, que é o balcão. Eu posso colocar uma mensagem padrão para sair também no frente de caixa e definir quais os pagamentos que serão usados no frente de caixa, ó. Então ele vai criar botões e atalhos para facilitar também a pessoa, o usuário que for usar o frente de caixa. Então aqui que eu faço as configurações de cada equipamento que, né, separado, que será usado o frente de caixa do System Commerce. Lembrando, caso vocês queiram mais informações, podem consultar as informações sobre o frente de caixa, como utilizá-lo. Então, depois de colocar essas informações, eu posso gravar. Vamos fechar. Então assim termina como funciona as configurações do System Commerce Net.